Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Continuaremos falando sobre mínimo múltiplo comum dessa vez. Então vamos aqui, ó. Processo prático para a determinação do mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, certo? Então vamos ver como a gente faz quando tem dois ou mais números. A gente já tinha visto alguns exemplos na aula anterior e vamos continuar com isso. Ó, para determinar o MMC de dois ou mais números, podemos decompô-los em fatores primos simultaneamente, ou seja, a gente vai ter que dividir por números que são números primos. Exemplo, determinar o mínimo múltiplo comum dos números 6, 8 e 20, certo? Então, o que a gente faz primeiramente? Nós colocamos aqui os números 6, 8 e 20 e vamos ter que achar um número que divida eles. Olha, pode ser um número que divide só um deles, pode ser um número que divide dois deles, ou pode ser um número que divida apenas um deles, tá? Mas esse tem que ser um número bem pequeno, começando pelo 2. A gente sempre começa pelo 2, depois vai por 3, por 4, por 5, por 6 e assim por diante, tá? Aliás, desculpa, os números primos apenas. É o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13. A gente vai ter que dividir por esses números. Então vamos verificar, ó. Todos são pares, ó. 6 é par, 8 é par e 20 é par. Então dá para dividir por 2, certo? Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E 20 dividido por 2 dá 10, beleza? Agora não tem um número que divida todo mundo aqui ao mesmo tempo. Mas olha só. Se eu continuar com 2, ele divide o 4 e divide o 10. Ele não divide o 3, tá? Então olha só, vamos dividir por 2. O 3 não divide por 2. Como ele não divide, eu só repito ele aqui embaixo. Repetir ele aqui embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Beleza. Agora, olha só. 3, 2, 5. Não tem nenhum número que divida todos ao mesmo tempo, né? Mas vamos continuar a dividir por 2, porque pelo menos esse aqui a gente divide, né? Vou dividir por 2 de novo. O 3 não divide por 2. Se ele não divide, eu copio. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza, aqui eu cheguei onde eu queria, que era no 1. 5 dividido por 2 não dá, então eu copio. Sobrou o 3 e o 5, certo? Dá para dividir então por 3, ó, dividindo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Aqui no meio já cheguei onde eu queria, não preciso fazer mais nada. E 5 não dá para dividir por 3. 5 não dá para dividir por 3, então eu só copio ele aqui embaixo. Agora já cheguei onde eu queria em dois casos aqui, só falta aqui dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aí eu cheguei em 1 em todo mundo virou 1. Certo? Aí o seguinte, o meu MMC é a multiplicação de todo mundo. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Ó, 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece 3 vezes, por isso que aqui tem 2 ao cubo. O 3 aparece uma vez, por isso que só tem um 3. E o 5 aparece uma vez, por isso que só tem um 5. Certo? Ó, 2 ao cubo, olha só, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. 2 vezes 2 vezes 2 não é 6. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Tá? Porque eu estou multiplicando sempre, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Beleza? Então, olha só. Aqui é 8, 8 vezes 3 é 24, e 24 vezes 5 dá 120. Só multiplicar para todo mundo. Então, esse aqui é meu mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 20 é 120, beleza? Então, vamos agora para um exercício de fato. Nesse caso, ainda tem apenas dois. Quero o MMC, neste 40, né? O que ele nos diz? Calcule o mínimo múltiplo comum dos números a seguir. MMC de 18 e 40. Então, vamos pegar o 18 e o 40. Vou passar o traço vertical. Ambos são pares, ó, dá para dividir por 2. A gente sempre começa por 2, tá? Se não der, aí a gente vai para outro número. 18 dividido por 2 dá 9. 40 dividido por 2 dá 20. Olha, o 9 não dá para dividir por 2, mas o 20 dá. Então, eu divido por 2 de novo. Eu só copio o 9, porque ele não divide por 2. E 20 dividido por 2 dá 10. Beleza, 9 não dá para dividir por 2, mas o 10 dá. Então, vou colocar de novo o 2. 9 não dá para dividir por 2, eu copio o 9.
10 dividido por 2 dá 5, beleza? Agora, não tem nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo, né? Mas olha só, qual o próximo número depois de 2? É o 3. Olha, 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 5 não dá para dividir por 3, então eu só copio. Olha, ainda tem um 3 aqui, dá para dividir por 3 novamente. 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora eu cheguei onde eu queria, que era 1. E o 5 não dá para dividir por 3, eu copio de novo. Beleza? Agora, o único número aqui que dá para dividir o 5 é o próprio 5, certo? Então, aqui eu já cheguei onde eu queria, eu copio, e 5 dividido por 5 é 1. Então, assim que a gente faz. O MMC é a multiplicação disso aqui todo, certo? Ele seria 2 vezes 2 vezes 2, é 2 ao cubo, que multiplica. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 5. Entendeu a diferença de 2 ao cubo e 3 ao quadrado? O 2 está aparecendo 3 vezes, por isso que o 3 aqui em cima. Agora o meu número 3, ele aparece 2 vezes, por isso que tem um 2 aqui em cima. O meu 5 aparece uma vez. Teria um 1 aqui em cima, mas não precisa escrever este 1, tá? Agora a gente vai ter que fazer esta conta. Quanto que é 2 elevado ao cubo? Ele é 8. 3 ao quadrado é 9. E vezes 5. Opa, vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. 8 vezes 9 é 72. E eu vou ter que multiplicar ainda por 5. E 72 vezes 5 é 360, tá? Então, olha só. O meu MMC, meu mínimo múltiplo comum, entre 18 e 40 é 360. Então, este é o valor. 360 é o valor do mínimo múltiplo comum entre 18 e 40. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Tem C. No C, nós queremos o MMC entre 18, 24 e 40. Então, vamos colocar o 18, vamos colocar o 24 e vamos colocar o 40 aqui. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, todos são pares, dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 é 9. 24 dividido por 2 é 12. E 40 dividido por 2 é 20. O 9 não dá para dividir por 2, mas tanto 12 quanto 20 dá. Então, vou colocar um 2 aqui de novo. O 9, como não dá para dividir por 2, eu só copio. 12 dividido por 2 é 6. 20 dividido por 2 é 10. Certo? Olha, 6 e 10 continua dando para dividir por 2. Então, eu vou colocar novamente o número 2. O 9 eu copio. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Beleza? Agora, vamos lá. Um número maior que o 2 seria o 3. Olha só. O 3 divide tanto o 9 quanto o 3. Mas o 3 não divide o 5. Então, o 5 eu vou copiar e esses dois eu vou dividir. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 dividido por 3 não dá. Então, eu só copio ele. Beleza? No meio aqui eu já cheguei onde eu queria, que era no 1. Falta chegar nesses outros dois. Bom, vou dividir por 3 de novo, porque tem um 3 ali. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 1 do meio eu só copio. 5 dividido por 3 não dá para dividir, então eu copio. Agora só falta dividir por quem? Por 5, né? Porque 5 dividido por 5 dá 1. Aí eu terei 1, 1 e 1. Cheguei onde eu queria. Então, este aqui é o valor do mínimo múltiplo comum. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3 vezes 5. Olha só, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. 2 está aparecendo 3 vezes, que multiplica. O 3 está aparecendo 2 vezes, então é 3 ao quadrado. E o 5 está aparecendo uma vez. Olha, essa daqui é exatamente a mesma conta do anterior. Apesar do mínimo múltiplo comum ser com um número a mais e um número diferente, o mínimo múltiplo comum vai dar o mesmo valor. Olha só, 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, que multiplica por 5. 8 vezes 9 é 72, que multiplica por 5. 72 vezes 5 é 360.
Perceba que eu sempre faço a conta de 2 em 2, só pego 2 para multiplicar. Não pego os 3 e multiplico de uma vez. Eu sempre pego de 2 em 2 para multiplicar, porque senão vai dar errado. Logo, o meu mínimo múltiplo comum entre os números 18, 24 e 40, ele é igual a 360, certo? Este é o meu mínimo múltiplo comum. Vamos agora para o item E. Eu quero o mínimo múltiplo comum entre 5, 6 e 12. Vamos colocar o 5, vamos colocar o 6 e vamos colocar o 12 aqui. Passando um traço vertical. Bom, a gente sempre tenta primeiro por 2, porque ó, o 6 divide por 2 e o 12 também. Beleza, então. 5 divide por 2? Não, se ele não divide, eu copio. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Olha, dá para dividir o 6, dá para dividir por 2 de novo, porque ele é par. Então, vamos dividir por 2 de novo. 5 dividido por 2, não dá para dividir. 3 dividido por 2, não dá para dividir. Agora, 6 dividido por 2, dá para dividir sim, certo? E 6 dividido por 2 dá 3. Perceba que eu tenho que dividir pelo menos um deles. Se o número que eu colocar aqui não divide nenhum deles, tá errado. Eu tenho que colocar outro número. Eu tenho que colocar um número que divida pelo menos um deles. Beleza, 5, 3, 3. Ah, então dá para dividir por 3, né? 5 divide por 3? Não. Mas o 3 divide por 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Beleza? E agora só falta dividir por 5, né? Vou colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5 é 1. E o restante eu já tinha chegado onde eu queria. Tem 1, 1 e 1. Se eu cheguei em 1 em 1 em 1, acabou por aqui. Então, meu mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. O 2 está aparecendo duas vezes. O 3 aparece uma vez e o 5 aparece uma vez. 2 ao quadrado é 4, que multiplica 3, que multiplica 5. 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 3 é 12, que multiplica 5. E 12 vezes 5 vai dar 60. Então, o que a gente tem? A gente tem que o mínimo múltiplo comum entre os números 6 e 12 é 60. O mínimo múltiplo comum entre os números 5, 6 e 12 é 60. Certo? Vamos pro G. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 10. Ó, vamos pegar o 12 e vamos pegar o 10. Ambos são pares, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. 10 dividido por 2 é 5. O 6 dá para dividir por 2 de novo, né? 6 dividido por 2 dá 3. E o 5 não dá para dividir por 2, então eu copio. Ora, é 3 aqui e 5 aqui, então vou ter que dividir primeiro por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 não dá para dividir por 3, eu só copio. Agora, vou ter que dividir por 5. O 1 eu já cheguei onde eu queria aqui. Falta dividir o 5 por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, o meu mínimo múltiplo comum é a multiplicação desse aqui. 2 vezes 2 é 4. Vezes 3 é 12. Vezes 5 é 60. Certo? Então, o meu mínimo múltiplo comum entre os números 12 e 10 é igual a 60. Certo? Beleza, então. Vamos para a próxima página. Esse item I. Eu quero o MMC de 10, 6, 4 e 8. Então, vamos colocar o 10, o 6, o 4 e o 8. Vamos lá. Todos são pares, então dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Olha, dá para dividir por 2 novamente, ó. Esses dois dá, esses dois não dá, certo? Mas esses dois dá. 5 não dá para dividir por 2, eu copio. 3 não dá para dividir por 2, eu copio. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2, beleza? Olha, dá para dividir por 2 novamente esse valor aqui, ó. Lembra que eu preciso de pelo menos um que dê para dividir.
pelo meu número. Então, o 5 não dá para dividir, o 3 não dá para dividir, o 1 aqui eu já tinha chegado onde eu queria, 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, agora só falta chegar onde eu quero nestes dois. Bom, então vou dividir por 3. 5 dividido por 3 eu não consigo, vai dar 5. 3 dividido por 3 vai dar 1. E no restante eu já tinha chegado onde eu queria, só copio. Agora só falta dividir pelo número 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aí deu 1 em tudo. Beleza? Quando dá 1 em tudo, eu acabei. Agora vamos lá. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E vezes 5 vai dar 120. Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo é 8, que multiplica por 3, que multiplica por 5. Então, isso aqui é igual. 8 vezes 3 vai dar 24, que multiplica por 5. E 24 vezes 5 é 120, beleza? Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 10, 6, 4 e 8 é 120. Isso quer dizer que se eu for nas tabuadas do 4, nas tabuadas do 10, do 6, do 4 e do 8, o primeiro número que vai ter em comum com todos eles vai ser o 120. Beleza? Tá. O último exemplo que a gente vai ter é o MMC entre 17 e 19. Então, eu vou ter que pegar o 17 e o 19 aqui, ó. Vamos ter que dividir. Olha, nenhum deles é par, então dessa vez não vai dar para dividir por 2. 17 não divide por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 7, nem por 11, nem por 13, nem por 15. Ele só vai dividir por ele mesmo, que é 17, porque o 17, ele é primo. O 19 também não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7, não dá para dividir por 11, não dá para dividir por 13 e não dá para dividir por 17. Ele só dá para dividir por 19. Então, ó, 17, ele é primo. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E 19 também é primo. Também só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Certo? Temos essas duas coisas. Então, o único número que vai dividir o 17 é o próprio 17. 17 dividido por 17 é 1. O 19 não dá para dividir por 17, então eu só copio. Beleza? Agora eu quero dividir o 19. Então, o único número que vai dividir o 19 é ele mesmo, 19. O 1 aqui, ó, eu já cheguei onde eu queria, eu só copio. 19 dividido por 19 é 1. Então, acabei aqui que eu queria. Certo? Então, eu sei que 17 vezes 19 é o meu mínimo múltiplo comum. Certo? Então, vamos ter que fazer essa conta aí, ó. 17 que multiplica 19, tá? Vamos fazer aí. 9 vezes 7 vai lá na tabuada do 9. 63. Abaixo o 3 e sobe o 6. 9 vezes 9, ou 9 vezes 1 é 9. Esse 9 mais 6 vai dar 15. Então, 153. Coloco um mais aqui embaixo, né? Agora vamos por 1. 1 vezes 7 é 1, é 7. E 1 vezes 1 é 1. Opa. É 1. Então, aqui vai dar 3 com nada vai dar 3. 5 mais 7 vai dar 12, sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Beleza? Então, a gente tem, ó, que o mínimo múltiplo comum entre os números 17 e 19 é 323. Ok? Então, quando todos os números aqui forem primos e diferentes, isso significa que o meu mínimo múltiplo comum é a multiplicação de todos eles. Por exemplo, se eu quisesse o mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 5 e 7, eu teria que multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Que daí, ó, 2 vezes 3 é 6,
5 vezes 7 é 35, que isso aqui daria 105, se não me engano. Tá? Esse seria o mínimo múltiplo comum de 2, 3, 5 e 7. Mas vamos se atentar às outras coisas, tá? Então, basicamente essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!